Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E hoje você confere. Vasco da Gama vai ter que pagar multa de 40% do FGTS ao jogador Wendel Geraldo. Camareiras de um hotel em Natal, no Rio Grande do Norte, vão receber adicional de insalubridade em grau máximo por limpar quartos e banheiros. Saiba no quadro Quero Post se o trabalhador é obrigado a homologar o atestado médico. O Revista TST está no ar. Começamos a edição de hoje indo direto à seção 1 de dissídios individuais que julgou um caso importante. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana, o que você destaca da SDI1? Olá, Ana. Os Correios entraram com recurso na SDI1 para questionar uma condenação sofrida pela empresa em relação a pagamento de adicional noturno. O processo envolve um empregado que reivindicava o pagamento do adicional também em relação ao trabalho realizado depois das 6 horas da manhã, quando a jornada de trabalho dele começava durante a noite. O empregado trabalhava em regime de jornada mista. Em segundo grau e na quarta turma do TST, o pedido do profissional foi atendido e os Correios foram condenados ao pagamento. Mas a empresa recorreu, alegando haver divergência jurisprudencial. Eu adianto para você que aqui na SDI1 o entendimento foi diferente. Acompanhe na reportagem. A consolidação das leis do trabalho diz no artigo 73 que o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno em 20%. O parágrafo 2º do mesmo artigo esclarece ainda que é considerado trabalho noturno aquele executado entre as 10 da noite de um dia às 5 horas da madrugada do dia seguinte. No entanto, o acordo coletivo da categoria do empregado dos Correios fixava como horário noturno o realizado entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Ampliava ainda de 20% para 60% o valor do adicional a ser pago. Após ser condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, a pagar as diferenças salariais, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos recorreu e o caso chegou à 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros, no entanto, mantiveram a condenação determinada em segundo grau com base na súmula 60 do TST. De acordo com a súmula, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta devido também o adicional quanto às horas prorrogadas. Os Correios recorreram mais uma vez, alegando que as diferenças salariais pedidas pelo empregado não seriam devidas, uma vez que a condição fixada pelo acordo coletivo seria mais benéfica ao profissional. O relator do recurso na SDI1, ministro Cláudio Brandão, observou que a decisão da turma que condenou os Correios diverge do entendimento consolidado na seção 1 de dissídios individuais. O ministro destacou que a norma coletiva fixa percentual superior ao mínimo estabelecido no artigo 73 da CLT. Por isso, não se aplica para as horas prorrogadas no período diurno. Ainda segundo o ministro, entendimento contrário implicaria a extensão da cláusula coletiva para situações nela não previstas. Por unanimidade, os ministros da SDI1 excluíram o pagamento das diferenças de adicional noturno sobre a prorrogação da jornada em horário diurno e reflexos correspondentes. Já está disponível para download o calendário do TST de 2020. Lá você confere as datas das sessões de julgamento, feriados, recessos e eventos institucionais do ano que vem. Para baixar, acesse tst.jus.br na aba Serviços. E depois do intervalo, o trabalhador é obrigado a fazer a homologação do atestado médico. Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos conferir casos de destaque julgados pelas turmas do TST.
Começamos o giro de notícias pela primeira turma. Um vigilante do Hotel Nacional em Brasília não vai receber vantagens da norma coletiva da categoria. Ele trabalhou como vigilante patrimonial e segurança de carro forte e argumentou que, como essas atividades são típicas de categoria diferenciada, deveriam ser aplicadas normas coletivas próprias. Ao julgar o caso no TST, o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, concluiu que, embora o vigilante integrasse categoria profissional diferenciada, não é possível o deferimento de vantagens previstas em instrumento coletivo do qual a empresa não tenha participado. Segundo o ministro, o fato de o empregado ser integrante de categoria diferenciada não é suficiente para criar obrigações à empresa que não tiver sido representada nas negociações coletivas firmadas com o sindicato. E a terceira turma condenou o Clube de Regatas Vasco da Gama a pagar multa de 40% do FGTS ao jogador Wendel Geraldo. O clube ainda terá que integrar as parcelas conhecidas como luvas e bicho ao salário do atleta. Na reclamação, o jogador Wendel Geraldo sustentou que no contrato com o Clube de Regatas Vasco da Gama ficou acertado o pagamento de luvas no valor de R$ 1.600.000, divididas em 6 parcelas, e salário mensal de R$ 200.000. Pelo acordo, o jogador também teria direito a receber R$ 85.000, a serem pagos entre a 10ª e a 29ª rodadas do campeonato, o chamado bicho, valor pago em função dos resultados positivos alcançados pelo clube. Diante do atraso no pagamento dos salários, o jogador pediu o reconhecimento da rescisão indireta do contrato, ou seja, o fim do vínculo trabalhista por justa causa do empregador, o que foi atendido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. Mas o TRT excluiu da condenação o pagamento da multa de 40% do FGTS. Entendeu que esse tipo de indenização deve ser paga como medida compensatória nos casos de despedida arbitrária, o que não teria ocorrido com o jogador. O TRT também negou o pagamento do valor relativo às luvas por entender que elas não representavam salário, mas sim indenização. Também negou o pagamento do bicho, uma vez que o valor dependeria dos resultados obtidos pelo atleta junto ao clube. Mas o relator do caso na terceira turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que tanto as luvas quanto o bicho têm nítida natureza de contraprestação e não de indenização, sendo, portanto, parcelas salariais. Sobre a multa de 40%, o ministro observou que, conforme regulamento do FGTS, a rescisão antecipada do contrato sem justa causa ou culpa recíproca equivale à dispensa arbitrária. Eu conheço o recurso de revista quanto ao tema atleta profissional de futebol, luvas e bichos na natureza jurídica por violação do artigo 31, parágrafo 1º da Lei 9.615/98. E multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, por violação do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.036/90. E enumera-lhe do provimento para a. Declarar a natureza salarial das verbas luvas e bichos, pagas ao reclamante, assegurados os reflexos das demais parcelas de natureza salarial elencadas na petição inicial e que tenham como base de cálculo o salário pago ao reclamante, conforme se apurar em liquidação de sentença. E condenar o reclamado no pagamento da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Por unanimidade, os ministros da terceira turma determinaram a integração das parcelas relativas a luvas e bicho ao salário do jogador. Os ministros entenderam também que, nos casos de rescisão indireta do contrato a prazo do atleta profissional de futebol por infração grave do clube, cabe o pagamento das parcelas rescisórias, com os 40% de acréscimo sobre FGTS. Camareiras de um hotel em Natal, no Rio Grande do Norte, devem receber adicional de insalubridade em grau máximo por limpar quartos e banheiros. A ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do Estado contra o Royal Praia Hotel, que fechou as portas em 2017. A decisão é da 8ª turma. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, havia negado o pedido do sindicato. Usou como base parecer técnico apresentado pelo hotel relativo a outro empreendimento do grupo, no qual a insalubridade não foi reconhecida. O TRT avaliou também que a rotatividade no local era restrita aos hóspedes, o que descartaria as alegações de uso coletivo e de grande circulação.
o caso chegou ao TST. Para a relatora, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, o pagamento do adicional de insalubridade neste caso está de acordo com a súmula 448 do TST. Segundo a magistrada, a jurisprudência tem confirmado o direito ao benefício a trabalhadores em situações semelhantes. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o destaque da 2ª turma. A Fast Shop foi condenada a pagar a um vendedor de televendas adicional de horas extras após a 6ª hora diária. O pedido havia sido negado pelo TRT em São Paulo, em razão da falta de norma legal a respeito de vendas por telefone. Mas, ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Maria Helena Malman, aplicou a jurisprudência atual do TST de que o trabalhador de televendas tem direito à jornada reduzida dos telefonistas, de 6 horas. Para o tribunal, o desgaste físico e mental sofrido pelos vendedores de televendas e telefonistas é semelhante. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no Instagram. O trabalhador é obrigado a apresentar a homologação do atestado médico? Saiba na reportagem. Para justificar uma ausência ao trabalho por problemas de saúde, esse documento aí é indispensável. O atestado médico é uma prova de que o empregado precisou de atendimento e, por isso, faltou ao serviço. Se esse médico que ele vai procurar é da rede pública ou de um hospital particular, ou conveniado ou não, o que importa é que ele seja prontamente atendido, diagnosticado e medicado, que se submeta aos exames necessários. Se para isso ele tiver que faltar ao trabalho, a saúde dele é um bem que está garantido constitucionalmente e deve ser respeitado. O artigo 6º da Lei 605, de 1949, determina que não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver cumprido integralmente o horário de trabalho. Uma das situações em que é possível justificar a ausência é o caso de doença devidamente comprovada. O parágrafo 2º esclarece ainda que essa comprovação deverá ser feita mediante atestado médico. Mas, em alguns casos, só o atestado não basta. A empresa pode exigir que o documento seja homologado por um médico do trabalho. Para isso, é preciso que essa necessidade de homologação tenha sido acordada previamente. Com a apresentação do atestado médico, aí ela pode sofrer alguns questionamentos internos dentro da empresa, se ela tiver algum regulamento, se ela tiver alguma previsão, como já falei, contratual, se houver alguma convenção, acordo coletivo que disponha sobre a forma que esse atestado deve ser apresentado, se existir alguma exigência, né, para aquele tipo de contrato de homologação. Nesses casos, não é o trabalhador quem paga pela consulta com o médico do trabalho. Essa responsabilidade é da empresa, que deverá indicar o profissional a ser consultado, seja ele da rede particular ou conveniada. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a homologação do atestado é exigida por algumas empresas porque o médico do trabalho tem o conhecimento necessário para avaliar se a doença ou condição do empregado impede de fato que ele exerça as funções e se existe restrição ou necessidade de afastamento. Porque o médico do trabalho ele detém o conhecimento das atividades, dos riscos existentes na atividade, de como que é o processo produtivo dentro daquele local de trabalho, então ele vai conseguir ver pela avaliação médica, pela avaliação clínica, se esse trabalhador tem condições de realizar aquelas atividades dentro daquele meio ambiente de trabalho. Mas vale um alerta, essa opção da empresa pela homologação do atestado vale apenas para os afastamentos de até 15 dias. Quando nós estamos falando de atestado médico para justificativas de falta ao trabalho, são os afastamentos de até 15 dias, porque afastamentos superiores a esse têm que ser submetidos já à Previdência Social, né, para percepção ou não de, por exemplo, um auxílio-doença. E aí, nessa situação, necessariamente, o empregado, o trabalhador, ele vai se submeter a um perito médico, né, da Previdência. E no próximo bloco, os destaques da semana na Justiça do Trabalho.
estamos de volta. E veja as notícias que marcaram a semana no TST. O TST recebeu o selo ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2019. A premiação, criada em 2014, visa estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência nos aspectos de gestão e planejamento, organização administrativa e judiciária, sistematização e disseminação das informações e produtividade, sob a ótica da prestação jurisdicional. O TST se destacou em governança, produtividade, transparência e informação. A premiação ocorreu na abertura do 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, em Maceió, Alagoas. O Tribunal Superior do Trabalho ficou em primeiro lugar entre as cortes superiores e de grande porte na edição 2019 do estudo divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre práticas de governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação. O levantamento faz parte da estratégia do CNJ de monitorar o nivelamento dos órgãos do Poder Judiciário. O TST recebeu nota máxima em diversos quesitos, como liderança, expectativa de entrega de resultados e estrutura organizacional. As notas variam de 0 a 1. A média dos tribunais superiores ficou em 0,77. O TST atingiu a marca de 0,87. O ministro do TST, Ives Gandra Martins, autorizou a Petrobras a suspender o repasse mensal de verbas à Federação Única dos Petroleiros e a 10 sindicatos de petroleiros até o limite das multas impostas por ele em caso de descumprimento da determinação de não realização de greve pela categoria. O ministro determinou ainda o bloqueio cautelar das contas das entidades sindicais no limite de R$2 milhões a cada dia de paralisação. Conforme verificado pelo ministro, a Federação dos Petroleiros havia publicado em seu site que os petroleiros manteriam a mobilização apesar da ordem do TST. Para o ministro, a afronta ostensiva à ordem judicial anunciada em site da federação e perpetrada no decorrer do primeiro dia de paralisação por si só reforça a convicção da abusividade do movimento. O grupo de trabalho responsável pela padronização da estrutura organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho está em fase de análise de dados. Nessa etapa, estão sendo consolidadas as informações estatísticas recebidas dos tribunais regionais do trabalho. O coordenador do grupo, ministro Augusto César, acredita ser necessário primeiro estudar as competências necessárias aos órgãos de primeiro e segundo grau e deixar que a estrutura padrão seja uma consequência desse levantamento. Nos dias 10 e 17 de dezembro, vai ser realizada a plenária do grupo de trabalho. O ministro lembra que o grupo surgiu a partir da necessidade de adequar a estrutura da Justiça do Trabalho ao contexto tecnológico atual, que envolve processo judicial eletrônico, trabalho remoto e teletrabalho. E vamos conferir os destaques do programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça. E quem conta pra gente é o apresentador Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, vamos falar sobre regime de tempo parcial no quadro Direito Garantido. O tema da nossa reportagem especial é ginástica laboral. Vamos mostrar os benefícios e como a atividade deve ser feita. No quadro Quero Post, a gente tira a dúvida de um ouvinte. Ele quer saber se a empresa pode obrigá-lo a abrir conta em um determinado banco. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h50 da manhã, na Rádio Justiça. Você também pode acompanhar toda a nossa programação na página da rádio no site do TST. São esses os nossos destaques. Eu volto com você no estúdio, Ana. Ok, Anderson, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias você acompanha no site do Tribunal e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.